Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Olá, mais uma vez aqui com vocês. Que prazer, bem-vindos, bem-vindas a todos que estão me ouvindo e nos ouvindo aqui na web Rádio Magic Sound, no podcast 50 mais 1. Gente, hoje assim vai ser um conteúdo mega especial e muito abençoado. Eu estou aqui com uma pessoa que tem uma missão maravilhosa, uma missão de vida linda e literalmente abençoada por Deus. O tema hoje é aprendendo a mudar, então se preparem, porque vocês que estão precisando de alguns insights para superar momentos difíceis ou para ter uma motivação de vida, é aqui que vocês têm que ficar conosco. A marca do tempo dessa pessoa é uma marca muito boa. A minha é 50 mais 1, a dele é 50 mais 5, quer dizer que tem muita coisa para contar. Tá? Mas antes de eu falar quem é o meu convidado de hoje, eu quero agradecer à instituição financeira cooperativa Cocre e Super Cabelos Cosméticos. Bem, eu estou falando do Padre Ailton. Bem-vindo, Padre Ailton. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado à rádio, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nesse momento. É um prazer estar aqui nesse 50 mais 1. No meu caso, 50 mais uns. Mas bem poucos uns. Gente, sabe aquela missão? Eu falo assim que eu enxergo, né, o Padre Ailton é um sacerdote católico, e eu enxergo que essa missão, eu imagino assim, eu estudei em colégio de freira, de padre, e a gente tinha que fazer fila antes de entrar na sala de aula. E essa missão ela é tão especial, né, Padre? Eu enxergo, depois a gente está aqui para escutar o senhor falar, que eu vejo assim, que é aquela escolha, né, aquela mão abençoada que tira da fila, depois insere de novo no meio do povo para fazer coisas, construir atitudes e situações incríveis na vida das pessoas. Padre, conta um pouco para a gente como é que é essa missão de ser padre. Eu fiz agora 25 anos de sacerdócio e confesso que ainda não defino, né, Cristo? Não defino o ser padre por isso ou ser padre por aquilo. Eu acho que ser padre, antes de tudo, é um amor naquilo que você faz. É o que eu sinto mesmo. É amar o sacerdócio acima de qualquer coisa. Eu tenho outras formações profissionais, formação em direito, formação em psicanálise, formação em história, formação em psicologia, mas a minha vida, o meu sentido de ser é ser sacerdote. Mas só pode ser sacerdote aquele que compreende o olhar de Cristo que ele deu a Madalena. E que olhar é esse, Padre? Madalena, uma mulher que buscava o amor onde ele não estava. Ela buscava a felicidade na sua vida onde era transitório, era passageiro. As relações e isso acontece muito, superficiais, né? Isso é o que mais acontece, né? Exato. Então, quando Madalena foi jogada ao chão, seria resumido aqui, quando Madalena é jogada ao chão e todos queriam apedrejá-la, e Cristo apenas olhou para ela, não disse uma palavra para ela. Ele disse para os que estavam com as pedras nas mãos. Mas para ela não disse nada, apenas olhou. E quando Madalena entendeu o olhar de Cristo no seu olhar, ela percebeu que a felicidade não está naquilo que é passageiro, aquilo que é transitório. Mas a felicidade está em encontrar neste olhar o amor mais profundo que realiza ela como pessoa. Então, ser sacerdote é todo dia procurar esse olhar. Todo dia eu busco, sinceramente, todos os dias eu busco o olhar de Cristo para que ele me contemple na minha pequenez, na minha miséria, na minha fragilidade, mas nunca deixe de me amar, porque eu nunca deixo de amá-lo. Que coisa mais linda, Padre. Importantíssimo esse olhar e a gente... Esse é o desafio, aplicar isso no dia a dia e saber disso. E aqui a gente
tem o propósito, a missão de compartilhar conteúdos importantes para somar na vida de todo mundo. Padre, conta um pouco ali, vamos lá para trás, porque essa construção do senhor chegar com esse olhar, com, né, todo esse contexto de evolução pessoal e espiritual, vem de uma história que não foi fácil. Né? O senhor foi criado no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro, e passou, vamos falar, muitas dificuldades, muitos perrengues, né, padre? E mesmo passando por muitas dificuldades, que poderia ir para o caminho mais difícil, o senhor, como é que o senhor enxerga como é que as atitudes de superar os obstáculos? Mas conta um pouco o que o senhor viveu na infância, como é que foi para conseguir sair de tudo que te levava para o lado errado? A minha infância não foi diferente da infância de milhares de jovens, adolescentes, crianças que nascem nas favelas ou no... A turma hoje fala a comunidade, mas eu prefiro usar favela, isso não é ofensivo. Que nasce naquela condição onde não há presença do Estado, não há investimento de saúde, não há proteção da vida humana, enfim, cresce abandonado, cresce absolutamente abandonado à própria sorte e não encontrando muitas possibilidades na vida, família bastante empobrecida, sem condição econômica de dar uma educação mais adequada. Por outro lado, a gente tem o tráfico, tem a vida bandida, que abre as portas econômicas. E a gente costuma dizer que quem tem fome tem pressa. Então, o grande Betinho, né? O grande Herbert de Souza, estamos agora na campanha do Natal Sem Fome. Então, quem tem fome tem pressa. E a gente vivendo a fome diariamente, cotidianamente, lá em nossa casa, e o tráfico oferece oportunidade de você ter um dinheiro de alimentar-se. É difícil você dizer não a esta possibilidade. Verdade, padre. E eles acessam muito rápido as pessoas, porque o senhor era uma criança na época. Que idade que o senhor tinha? Eu comecei nessa caminhada a partir dos meus 13, por ali. Tá. E aí o senhor saiu do morro e aí começou o desafio. Não foi bem assim. Não, quero saber tudo, padre. Conta tudo, não esconda nada, porque é linda a história. Eu fiz a caminhada junto ao movimento, né? E, enfim, foi um momento bastante complicado. Não se trata aqui de julgar se é bom ou ruim, se é positivo ou negativo. O fato histórico é que eu me envolvi com esta forma de vida, esta forma de viver a vida. Por necessidade econômica, por fome, por uma série de fatores, eu acabei me conduzindo por esse caminho. Depois, força da circunstância, houve uma divisão de comando, de poder, como até hoje acontece, né? Esses vários comandos que existem por aí, em todo o Brasil afora. Eu acabei tendo que deixar aquela vida, porque trocou o comando, eu era de um comando anterior. E aí a gente não podia voltar para casa, porque colocaria a família em risco. Então eu fiz a opção de morar na rua, fiz a opção de ficar na rua. Olha só. Aí já começou a escolha certa, né? Para segurar o destino que lhe aguardava, né, padre? E ali a gente foi vivendo aquilo que a rua tem a oferecer, né? Que não é nada a oferecer. Só tem a desilusão, só tem a maldade, a perversidade. Mas uma coisa me salvou, aliás, duas. A primeira é que eu sempre estudei. Olha que informação. Sempre fiz questão de estudar. Estudar, gente, informação. É tudo, realmente é uma base muito importante. Porque sem informação, o senhor poderia ter voltado. Sim, sem dúvida. Né? Porque falar é uma escolha certa, é uma escolha difícil, mas foi a mais acertada sair de lá. E também nunca me envolvi com as drogas, né? A gente fazia o movimento e tal, mas eu nunca usei. Uma coisa que fiz questão de nunca usar mesmo. E a segunda eu digo com muita certeza, é fé em São Jorge. São Jorge, hein? Sou filho de Jorge, isso ninguém tira de mim, né? Eu gosto muito também. Então eu sempre soube que a guerra é árdua, mas ela é uma batalha por vez. Então fui vencer uma batalha por vez. Quantos anos o senhor ficou na rua, padre? Fiquei pouco tempo. Eu fiquei de mais ou menos 15 aos 18. Pouco tempo, padre? É muito tempo, padre. Um dia é muito tempo, né? Nossa!
Nossa, Um dia é padre. muito tempo. Olha só, esse que é um olhar otimista, né? E aí o seu caminho que o senhor começou a se enveredar foi a questão que teve uma ligação com o exército. Então, a minha sorte é que eu sou bom de papo, né? Ótimo, Sou adoro. bom de conversa. Exatamente. E aí eu fui servir, e aí eu fui recusado, claro. Era mago, só tinha cabeça e joelho, né? Ai, meu Deus. Mago feio pra chuchu. E aí eu falei, bom, a minha chance é aqui, ou eu vou fazer o que da minha vida? E aí me apresentei, eu fui recusado. Eu falei, não, quero falar com o seu superior. E eles alegavam o quê? Hã? Deles recusarem? Não, porque era morador de rua, era, Tá. não tem Quer como, dizer, né? olha só, era para acolher, né, rapidamente. Olha, interessado, mas um Aí menino, né? conversei com o comandante lá, o comandante então me chamou de canto e Aham. eu falei, olha, comandante, eu moro na rua, eu não tenho alimento, eu vivo da miséria, eu vivo a fome do dia a dia. Agora, se eu conseguir ter um teto, uma cama, uma Claro. refeição, eu seria o melhor soldado do país. Ai, que graça, imagina. E não fui, porque eu dormi na guarda. Ah, mas isso faz parte também, padre. E ali eu conheci um padre, e a gente foi alargando a amizade, e aí quando eu saí de lá, já a situação em casa já estava acalmada, né? Aham. Mas mesmo estando acalmada, me veio na cabeça, o exemplo que o padre me deu foi muito bonito, de vida, de dedicação ao sacerdócio, e eu nem católico era, Tá. mas me identifiquei com essa vocação de vida, né? Eu era candomblessista, então Tá. não tinha vocação, não tinha a inserção na vida católica. E aí surgiu assim, a coisa começou a caminhar nesse sentido. Que bacana, muito bom. E, padre, conta um pouco das suas missões, porque as pessoas não têm noção da atividade de um padre, né? Às vezes a gente acha que a missão é fazer missa. E, me aprofundando um pouco, estudando um pouco mais sobre esse assunto, vocês têm muita coisa que vocês têm que fazer mesmo, gerar resultado, prestar conta em questão das atitudes que faz com a comunidade. Conta quais foram as suas missões mais difíceis, porque hoje o senhor está em Prescaba, mas o senhor já esteve em lugares precários também fazendo sua missão como padre. Conta um pouco qual foi os seus maiores desafios de missão para nós. E fiz opções em estar em locais que você diz precário, por uma vontade minha. Eu sempre trabalhei na periferia da existência, né? Como diz o Papa Francisco. Eu sempre fiz opção pela periferia da existência, Tá. porque dela eu me alimentei. Então eu sei o que é você passar na periferia da existência. O que é você ser ridicularizado, ser violentado nos seus direitos, você ser ofendido diariamente sem merecer a ofensa, né? E aí, quando estava concluindo meus estudos de teologia, fui expulso do seminário. Adoro. Claro, né? Ai, que demais. Olha, gente, essa risada. Fala, gente, agora presta atenção, sabe? Porque olha que risada, olha que sorriso de uma pessoa que passou por tantas dificuldades. Portanto, gente, inspirem-se, porque é isso que a gente tem que se tornar. Sim. A vida é uma batalha por dia. Exato, exato. E aí fui expulso. Falei com a minha amiga, doutora Cláudia. Falei, doutora Cláudia, eu tenho duas notícias. Qual que é? Falei, uma boa, outra ruim. Falou, qual que é boa? Falei, olha, eu tô inteiro, tô com saúde. E a ruim? Eu fui expulso do seminário. Ai, meu Deus. Ele falou, que bom! Agora você vai ver outras formas de mundo. E aí eu liguei para hoje, já faleceu recentemente, Dom Pedro Casaldáliga. Liguei para ele, não conhecia, nunca vi na minha vida. Falei, Dom Pedro, olha, eu fui seminarista, fui expulso e não quero mais saber também de igreja, eu quero viver minha vida, minha fé, minha espiritualidade. Não, venha para cá, venha para cá. Aí fui para o Mato Grosso, Tá. fizemos um bom relacionamento, depois me mudei definitivamente para lá, para o Mato Grosso, a região do Araguaia, e depois fui para o Xingu. Aí fiz a opção de morar na reserva indígena do Xingu. Quanto tempo o senhor ficou lá, padre? Fiquei uns 2 anos e pouco Bastante na também. reserva. Fui para ficar 1 mês, fiquei 2 anos. Olha. E aí, saí de lá obrigado, viu? Se adaptou bem. Fui arrastado. A natureza. para sair de lá. Muito bom. E aí, depois fui para uma outra cidade, na região do Araguaia.
E aí eu trabalhei nas fronteiras, trabalhei com sem terra, trabalhei com sem teto, trabalhei com as profissionais do sexo. Essa história também é bacana, porque era uma vila que tinha bastante, o senhor conseguiu reverter bem os números. Era uma cidade com 3 mil habitantes e 5 casas de prostituição. Falei, mas não é possível. Aquilo me incomodava. Falei, mas não é possível. O que está acontecendo aqui? Que loucura, né? Que loucura é essa, né? E aí comecei a visitar casa por casa. Para poder ter uma conversa, um diálogo, um espaço, entender o que estava acontecendo ali, né? Eu sempre fui muito curioso. E o que estava acontecendo, padre? Não, o que acontece é o que acontece no Brasil. Muitas mulheres se prostituem para cuidar de filho, para fome, para poder se sobreviver, para poder se manter. É o que acontece. É o que está aí. Mas eu falei, mas gente, elas estão nessa situação, algumas porque fazem opção por estar e eu respeito isso, mas outras podem ter outra oportunidade. Aí eu liguei para uma amiga minha, essa aqui, a doutora Cláudia, que na ocasião estava no Ministério da Saúde, em Brasília. Então fizemos uma parceria e a gente começou a trazer médicos. Ele ia o avião chegava até lá, uma vez por mês visitava cada casa, cada menina. Fizemos um trabalho de conscientização de preservativo, fizemos a conscientização de vacinação, depois levamos cursos de panificação, curso de atendente, de manicure, de cabeleireiro, etc, etc, etc. Resultado, as casas fecharam. Por falta de profissionais, né? Quer dizer, Parabéns, foi uma coisa muito interessante. E eu usava uma moto, né? Porque a moto era mais fácil. Na Amazônia chove muito. Então, se você usar carro, quando vem a época da chuva, você não chega em lugar nenhum. Eu mandei o carro embora, falei, me dá uma moto. Nunca tinha pilotado uma moto. Falei, aprendi de um dia à noite para no outro dia seguinte viajar. Meu Deus, mas é muito aventureiro mesmo. E nem saber. E aí eu peguei tudo. E as beatas da cidade, isso é interessante. Elas viam a moto do padre parada em cada casa, né? Ela falava, aí foram o bispo falar, bicho, mas esse padre é muito sem vergonha. A moto dele tá só nos puteiros. Aí não é, porque eu até explicar. O bicho me chamou a atenção, bravo pra caramba. Aí eu falei, vem aqui. Aí ele foi lá, botei na moto, visitei casa por casa. Aí ele viu o trabalho que estava sendo feito. Aí fizemos um evento para poder mostrar pro povo o que a moto do padre tá fazendo lá. Ai, sensacional. É muito interessante, porque as pessoas realmente não têm alcance do que está, né, ao entorno dessa missão tão bacana, tão bonita. É mais fácil criticar, né? Porque acha que é só fazer missa, padre. É verdade, mas falta um pouco. Parece que é simples as pessoas não saberem, mas não tem essa divulgação. Eu acho que esse é um canal super importante para entender o trabalho que tem que ser feito com as comunidades e o que não, às vezes acham que só instituições que fazem ações para a sociedade. Não, a igreja está aí para ajudar o próximo, não só orando, mas em atitudes, né, padre? Exatamente. Senão não tem sentido. Senão não tem sentido. Cristo deu pão a quem tinha fome, deu água a quem tinha sede, deu saúde ao doente. Se a igreja ela se propõe a ser a primeira discípula de Cristo, então nós temos que seguir os passos do mestre. Sim. Senão não tem sentido. A igreja não pode ser uma ufania em que ela se autodevora na sua arrogância. Sim. Não, a igreja não pode. A igreja não pode ser esse modelo de santidade absoluto e não reconhecer as suas fragilidades também. Certo. E, graças a Deus, o Papa Francisco está sendo muito feliz nesse ponto. Então, e falando nesse aspecto do Papa Francisco, que eu acredito que ele tem uma cabeça um pouco mais aberta, como é que o senhor enxerga algumas questões, né, de movimento da Igreja Católica, né, na atualidade? Você acha que vai ter alguns ajustes, algumas mudanças? A igreja é uma senhora muito velha e muito gorda. Sei, muito lenta, então. Para ela se movimentar não é fácil, mas a gente está observando já a partir desse papado e a herança que ele vai deixar, porque o papado sempre é verificado depois, né? A herança que ele deixa. O Papa sempre planta com críticas, observações, etc., mas o fruto vem depois. Assim foi o São João Paulo II, um santo homem, né? O Papa Francisco tem feito essa movimentação de trazer os recasados, de fazer o reconhecimento
os que vivem homossexualidade, fazer a reflexão da igreja que vai ao encontro do povo, etc. É muito criticado, mas eu acredito que isso vai dar resultado. Eu tenho esse otimismo que vai mexer, vai movimentar, isso vai ser uma dinâmica que, passo a passo, ela vai se encaminhar. Mas é preciso ter coragem, porque esses que desbravam o primeiro momento são os que mais apanham, sofrem muito. Veja, por exemplo, um grande homem, não o conheço pessoalmente, não tive o privilégio de conhecê-lo, o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. É um homem que sofre horrível, o pessoal criticam e ameaçam de morte, mas ele não reda o pé do trabalho com o morador de rua, com o pessoal da Cracolândia. É preciso fazer este movimento. E a gente que tem essa petulância de desbravar essa novidade, a gente acaba sofrendo muito com isso. Imagino. Muito. Quem levanta a bandeira realmente fica muito visado. Padre, eu tenho uma curiosidade. Como é que faz para um padre entrar no Vaticano e trabalhar lá dentro? Como é que é esse processo? O senhor tem vontade de... Não tenho a menor vontade. Não tem? Ali não é o meu ambiente. Não. Eu visito, já fui lá 2, 3 vezes. Tá. Agora, para a pessoa que quer seguir... É difícil entrar lá dentro e ficar naquele contexto? Porque, assim, é uma coisa meio de filme, né, padre? Sim, então, sim. assim, eu estou meio perguntando como... É complicado, sim. Você tem que fazer uma carreira diplomática. Dentro da Igreja Católica, porque é um Estado, né? A Igreja Católica é um Estado. Sim. Então, você se inscreve para uma carreira diplomática. Então, vai ser feita uma verificação de você, os seus estudos. Levanta a sua ficha inteira, né? Levanta a capivara toda. A capivara. E depois vê onde você pode se encaixar, se apresenta a sua capacidade linguística, os seus cursos de aperfeiçoamento. Tem que ter, no mínimo, doutorado em alguma área. É assim? Sim. Olha que bacana, a gente não sabe essas coisas, Sim, quer dizer, eu não sabia, mas eu acho super interessante. E a rotina, eles só ficam lá dentro também? Ou não? Tem essas questões de sair pra rua, se envolver? Não, é um Estado. Tem aqueles que são os administrativos, né? Tá. E tem aqueles que são os núncios, ou são embaixadores do Vaticano, né? Tá. Tem a anunciatura. Nossa anunciatura fica em Brasília, porque lá é a sede disso daí. E cada anunciatura tem o seu corpo diplomático, que exerce a função diplomática mesmo. E tem uma cadeira também na ONU, Organização das Nações Unidas. Tá. Tem uma série de ações em que a igreja está colocada. Por exemplo, também ações humanitárias. É enviado alguém do Vaticano, algum observador, quando tem eleições complicadas, em alguns países complicados. Tipo Venezuela, essas coisas. Assim. O Brasil também não está longe, não. Vamos deixar de lado para ninguém jogar pedra em nós. Ai, meu Deus, é verdade. Mas lá também há um observatório, onde há o rompimento dos direitos humanos também, a igreja manda um observador e tal. Tá. Ontem ou hoje, se não me engano, houve um atentado gravíssimo em Paris, próximo à catedral de Chartres, né, aquela que incendiou, Notre Dame. Eles estão agora atacando as igrejas católicas, acabaram de degolar uma pobre senhora na França, mataram outra pessoa. Então, nesses casos também o Vaticano, ele tem a sua manifestação. Ele tem toda uma atuação em cima disso também. Sim. Muito bom. Padre, conta pra gente uma pergunta. Qual é o hábito que o senhor acha que requer menos esforço, mas faz a maior diferença? Estudar. Muito bom. Estudar não é... Primeiro que saber não ocupa espaço, já dizia Rui Barbosa, né? Mas estudar só vai exigir de você a capacidade de concentração, de leitura, de dedicar-se àquilo que você está se apropriando do saber. E sabendo que o estudo é um investimento. Ele não vai te render algo daqui a meia hora. Você acabou de se formar, acabou de fazer algo nesse sentido e já vai ter o resultado. Não. O estudo é algo que, com o tempo, ele vai se apresentando. Então, o hábito mais importante que uma pessoa pode ter na vida é estudar. Estudar, que eu digo não só academicamente falando, mas também procurar ouvir matérias, reportagens, artigos, algo que seja interessante, estar atento ao mundo que te cerca, ouvir as opiniões contrárias de você, né? Ler bons livros. Exato. Acho que isso estudar, que eu digo, é obter conhecimento, tudo aquilo que te cerca. Fantástico. Ô, padre, como que conselho que o senhor daria, visto que o senhor passou por tantas situações difíceis,
Como é que se mantém focado, né, todo esse processo? O senhor não caiu em tentação. Qual o melhor conselho para uma pessoa que está passando numa situação que pode estar indo para o caminho errado? Uhum. Qual é a palavra que o senhor falaria para a pessoa se manter focada e não sair? Qual é o conselho que o senhor daria? Olha, difícil, né? Eu penso assim, vou dizer a partir da minha experiência. Eu sempre digo para mim, esse caminho que eu estou tomando, qual será o resultado? Porque os caminhos nós escolhemos. Sim. Os resultados não. É verdade. Eu escolho o caminho. Eu escolhi ser do narcotráfico, ok, beleza. Aí eu pergunto para mim, mas qual será o desfecho desta sua escolha? Bom, pode ser a prisão, pode ser a morte, pode ser uma série de coisas. E eu optei pelo caminho da vida mais tranquila. Não vou me estudar, não vou me esforçar, etc e tal. Aparentemente pode ser muito bom, a pessoa que passa o domingo só pescando, tomando cerveja, mas e depois? Onde eu vou chegar? Quer dizer, será que eu não posso também fazer outras opções que vão me conduzir a uma vitória lá na frente? E dizer que não cai em tentação não é verdade, eu já caí em muitas tentações. Mas mesmo caindo nas tentações, e mesmo errando, e mesmo fraquejando, fazer daquilo um momento de aprendizado. Sim. Quando eu faço alguma besteira, eu faço muitas, não faço poucas. Tá vendo, gente? A gente acha que padre é tudo perfeito, né? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Humano que nem a gente. Humano. Demasiado humano, como diz Nietzsche. Então, você perceber na sua queda, encontrar a força para o reerguimento. A derrota é importante. É que hoje se criou uma mentalidade tão imbecil em que se a pessoa ela é derrotada em um projeto, ela é uma derrotada, é uma perdedora, é uma fracassada. Né? Não, a derrota é importantíssima, Eu vou lembrar um fato aqui, eu sou torcedor do Fluminense, né? Sou tricolor das Laranjeiras. Sou tricolor. No campeonato de 99, minha Nossa Senhora, acho que 2009, o Fluminense ele estava matematicamente rebaixado. É um exemplo interessante, viu? Ele estava matematicamente rebaixado. Ele tinha 11 jogos. Dos 11 jogos, ele só podia perder um e empatar um. E lembra, o campeonato inteiro ele perdeu para todo mundo, mas ele ia enfrentar Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, times assim monstruosos que estavam na ponta da tabela. Mas o que o time fez? O time falou, gente, nós erramos, nós caímos, agora é hora de acertar. Ele ganhou 10 jogos e empatou o último. Caraca! Entende? É isso que eu digo. A derrota é importante. Você faça uma reflexão. Por que eu perdi? Porque eu fiz um projeto, eu tentei entrar para um curso de medicina e eu fracassei. Bom, talvez porque quando eu deveria estar estudando, eu estava dando atenção a outras coisas. Sim. Talvez eu estava me focando em aquilo que não era o meu foco. Por que será que na minha empresa eu não consigo avançar? Bom, talvez porque você termina o seu horário de trabalho, você vai tomar cerveja no boteco. Nada contra isso, pelo amor de Deus. Eu até gosto de tomar minha cervejinha. Mas, por que ao invés de você sair do trabalho e ir para o boteco, você não sai do trabalho e vai para um curso? Vai fazer um Senai, vai fazer um aprendizado. E hoje dizer que não tem tempo para estudar, por favor, vai dizer isso para outra pessoa. Para mim, não. Até porque hoje nós temos curso pelo celular. Sem dúvida, Mas o celular hoje é só para ver Facebook, WhatsApp, pornografia. Hoje o acesso está muito mais fácil. Então, ou para ficar viciado em jogo, né? Nossa Senhora, uma então. Molecada, molecada, né? Aí a gente vê as pessoas hoje com o mundo aos seus pés para conhecer, ter informação. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de formação quanto hoje. E nunca estivemos tão distante dela. Olha isso. Não é verdade? E o senhor deve ver isso muito nas famílias, né? Desse distanciamento por conta das pessoas estarem usando errado a ferramenta digital. Né? No mundo está tudo isso aí. Às vezes eu fico olhando, né? Não julgo, não se trata de julgar, mas eu fico preocupado. Eu vejo gente que poderia estar fazendo coisas tão mais interessantes e ficam só joguinho, ou fico o dia inteiro nas redes sociais. Nas redes sociais, não faz mais nada. Hoje nós temos clínicas de tratamento disso, né? Hoje nós sabemos que é muito mais difícil curar um dependente, acho que é nanodependência, se não me engano esse é o nome. É muito mais difícil curar alguém que tenha dependência de redes sociais, internet, celular, etc., do que alguém que use crack. Jura que é essa proporção já? Sim, é muito mais difícil. E a relação que há
E aqui me desculpe as redes sociais, Facebook, etc. Não estou julgando nenhuma, mas por favor, fiquem tranquilas, porque a culpa não está no vocês, está em quem usa, né? Mas hoje há uma relação muito aproximada do suicídio com as redes sociais. Há uma associação muito grave das depressões Sim. e síndromes com as redes sociais. Sim, com Sem certeza. falar nos divórcios. Sem dúvida, também. Sem falar. Também. A impotência masculina hoje é altíssima. Por conta... Por conta de celulares que ficam perdendo muito tempo em pornografias, por exemplo, e aí praticam muitos atos solitários e acabam enfraquecendo a capacidade da produção da testosterona. Eu não sabia, está tendo até esse efeito Sim, fisiológico, está dando esse exatamente, problema, fisiológico. Exatamente. E aí gera a incapacidade de outra coisa, e é mental, né? Ela é mental. O homem vê uma coisa o homem, a mulher, enfim, no celular e olha para o lado, a esposa não é aquela que ele estava fantasiando, o marido não é aquele com quem ela fantasiou. Isso vai dando resfriamento também na vida sexual do casal. Tem coisas aí que precisam ser refletidas com muita seriedade. O senhor assistiu o filme Dilema nas redes sociais? Não, ainda não assisti. Me recomendaram, mas eu não consegui ver ainda. Vale a pena, mas também é tudo isso já que o senhor já está falando, já observou e já vivenciando, né, perante os depoimentos, com certeza, milhões que o senhor deve ouvir, de famílias pedindo ajuda, né? Sim. Porque as famílias estão, inclusive eu acho que das pessoas mais jovens, crianças, estão muito desestabilizadas, porque as crianças não conversam, não olham mais para o rosto dos pais, não trocam. Exatamente. Pelo amor de Deus, quem tem filho pequeno, dê boneca, ou bola, ou carrinho, ou o que for, mas não celular. Não está na hora. É um crime isso, né? É um crime. É um crime. Porque a criança está formando a sua capacidade de relacionar-se com o outro. Sim. Está formando a sua capacidade de ter a resistência do mundo, de cair, de sofrer. E nesse momento, a internet, o mundo cibernético, o mundo da fantasia, ela sempre é vitoriosa, sempre é vencedora, sempre é mais bonita, sempre é mais gostosa. E quando ela vai para a realidade, não é aquilo. E o meu pai e a minha mãe não é um daquele que eu sigo na rede, não é uma pessoa que ficam postando. Até porque nunca vi tanta gente feliz como tem em Facebook. Tá todo mundo feliz. Ninguém tem dívida, ninguém acorda feio, ninguém tem remela nos olhos. É impressionante. Os filtros, nossa, benditos sejam os filtros. Então, criança e celular, não. Criança e celular, não. Exatamente, padre, concordo plenamente. Bom, agora vamos falar de uma novidade. Dia 9/11, padre, conta tudo para nós, mais essa sua missão, mais uma missão linda, que é escrever um livro. O padre estará lançando um livro que chama-se Aprendendo a Mudar. Conta sobre o conteúdo, o objetivo, como que vai ser esse lançamento. Vou contar o só um acesso pouquinho, ao né? livro. Senão ninguém vai no lançamento. Exato. Bom, para começar pelo título, né? Exato. Começar pelo título. Eu tenho feito algumas observações nos meus atendimentos também da psicanálise, que a coisa mais difícil na nossa vida é mudar. É muito difícil mudar. Sim. Para você, para mim, para quem nos ouve. Mudar é muito difícil. Porque mudar significa você abrir mão daquelas verdades absolutas com as quais você se guiou na vida. E de repente, em um dado momento da sua vida, você percebe que essa verdade não é assim tão absoluta. Então você precisa fazer. Não está dando certo, né, Padre? Mas o que está acontecendo? Que minha vida não está dando certo. Por que será? Aí põe a culpa no vizinho, põe a culpa no padre, põe a culpa no pastor, no esposo, na esposa, no patrão, papapá. Ou seja, são pessoas que realmente não querem fazer a mudança. Eu diria que nesses 25 anos de sacerdócio, já atendi nem sei quantas mil pessoas, eu diria que sem erro, mas sem errar mesmo, viu? De cada 10 pessoas que eu atendo, eu diria que 8 não querem mudar. Apenas querem justificar as suas falhas. Só querem justificar, tentar que o padre, no meu caso, não o padre diga palavras que a console. Quando você fala algumas verdades que você começa a observar, a pessoa já te recusa, já não te procura mais. Não quer se haver com a questão. Exatamente. Aí procura um outro conselheiro, vai para um pastor, vai para um pai de santo, vai para não sei para quem. Por quê? Porque não está aprendendo a mudar. É preciso aprender a mudar. É um aprendizado mudar. E dói, porque quando a gente já está acostumado com uma forma de viver, umas verdades que nós já sedimentamos em nossa consciência, e de repente eu preciso abrir mão dessas verdades que me são tão caras, eu tenho que me tornar ter uma outra forma de pensar. Eu tenho que ter uma outra vida.
E ter uma outra vida significa matar a vida anterior. Sair da zona de conforto. Há uma relação de morte aqui, há uma situação de morte, né? O que Freud vai falar sobre a questão da pulsão de morte. Então você precisa matar aquela forma para você renascer de novo. Mas a gente tem que lembrar sempre que quando você consegue fazer essa transformação, que é lenta, é gradual, não é da noite para o dia, mas ela vai te dar uma ressurreição, né? Vamos nos apropriar do termo católico, termo cristão, perdão. Uma ressurreição. Você vai ter uma nova vida, uma vida plena, mas é preciso aprender a mudar. Incrível, padre. Perfeito. É o que eu falo. O corpo, a gente vai mudando, né? Quando a gente é criança, a gente está sempre em transformação, e essa questão do mind fixo realmente é muito séria, porque normalmente as pessoas pedem ajuda, às vezes para falar, eu tô com um problema, você não conversa com a minha esposa? Sim. Acha que é para conversar com a esposa, né? Não é para conversar com o marido. Sim, isso acontece. Então, assim, sempre está transferindo para outra pessoa mudar e não ela mesma, né, padre? Sim. E vai ser aonde o lançamento do livro? O lançamento vai ser no salão da Paróquia São Pedro, que é um salão, sem sombra de dúvida, um dos melhores salões de Piracicaba. Tá. Climatizado, um som perfeito, iluminação, estacionamento, localização. É no salão da Paróquia São Pedro, Avenida Francisco de Souza, 607. Tá. Ali no coração do bairro Algodual, Vila Resende ali. E precisa fazer alguma reserva por conta dessa questão? Não, tem que fazer. Como é que está essa questão? Qual o telefone? No salão nós cabem sentados 800 pessoas com tranquilidade. Que beleza. Agora, em razão da pandemia, embora estamos em fase verde, mas a gente não vamos colocar mais do que 250 pessoas. Não vamos colocar. Tá. Então será um espaço bastante tranquilo. Tá. Mas então, por isso, a pessoa tem que ligar para o número 3421-2290. Vou repetir. 3421-2290. Então vai no Facebook, Paróquia de São Pedro, Piracicaba, pega o telefone e agende o seu espaço. Vai estar muito legal, viu? Muito legal. O conteúdo do livro é sensacional. Gente, eu tive o privilégio de ler, tá? Trinova faz parte desse contexto editorial, sim. Com o qual eu tive a honra, né, de estar participando aí desse projeto, porque eu achei muito interessante. É um livro fácil, de leitura fácil. A gente não consegue parar. É isso que eu senti quando eu fui analisar o livro, conhecer o conteúdo. É um livro que realmente vale. Aquele livro de cabeceira que você, antes de dormir, você abre assim, fala, bom, deixa eu ver que capítulo. Porque ele é um livro motivacional, né? De motivação, né, padre? Realmente essa questão de mudança. Eu queria só fazer uma distinção, assim. A proposta não é ser livro motivacional. E, de fato, ele não segue a linha, né, motivacional. Porque acho que não é minha praia. Mas traz motivação. Superação, pronto. Acho que essa é a palavra. Superação. Palavra mais certa. E com exemplos práticos, né? Nós colocamos ali exemplos da vida. Exato. De pessoas que tinham tudo a perder. Para desistir. Tinham tudo para desistir, porque a derrota já estava inevitável, e foram capazes de tirar daquele momento de dor, de sofrimento, de amargura, tirar algo novo. Isto é, eles foram capazes de passar pelo sofrimento como uma forma de aprendizado. Porque o sofrimento ninguém pede, mas ele entra. Ele chega, então não tem como. Já que ele veio, então seja bem-vindo. Adorei. Sim, eu nunca tive o menor problema com sofrimento. Nunca tive. Verdade, juro por Deus. Aceitação total. Mas tranquilo, se ele veio, está bem-vindo. Não te convidei. Mas já que você está aí, o que você trouxe para mim? Certo. Por que você entrou na minha vida? Por que eu estou sofrendo isto? Quais foram os passos que eu dei que culminaram para isto, né? Sempre tem uma resposta, né? Sempre tem. Só parar para pensar sempre que acha, tem. É só você parar, né? A pessoa às vezes fala demais por não ter nada a dizer, né? Então é preciso fazer silêncio e, dentro daquela situação em que você está vivendo, tirar as respostas. Por que estou assim? Onde eu posso buscar alternativa? Então pegamos o exemplo do Muhammad Ali, Ayrton Senna, o maestro que me falta o nome agora, aquele rapaz que é surfista, o Derek, enfim. O Senna. Tá muito legal, muito legal. E o livro, assim, apesar de ser um livro que trabalha com a temática da psicanálise e da psicologia, não é um livro técnico. Eu quis escrever, a proposta é escrever um livro para quem não tem o hábito da leitura. Sim.
Por isso ele é simples, é pequeno, é rápido, você numa sentada, se deixar, você lê o livro. Muito tranquilo, muito fácil. Não é um livro de biografia do padre, não, longe disso. É um livro bem gostoso de ler, ele é muito interessante, toca no coração da gente no sentido realmente da verdade. Palavra reta, palavra direta. Exato. Uma didática muito boa. Sem termos muito rebuscados e tal. E aqui foi um agradecimento à Trinova, né? Porque foi a primeira que acreditou no projeto, assim, abraçou. Porque o conteúdo tocou na gente, não tinha como. Sem ler, já falou, eu quero. Lógico, com certeza, compartilhar, ainda mais nessa época do ano, de um ano tão difícil, padre. Sim, exatamente. Esse livro vem ao encontro do momento. Exatamente. E vai ser acho que as pessoas que tiverem acesso, que puderem ler, realmente vai fazer a diferença e vai conseguir, o que você está falando, entender mais as coisas, essa coisa da informação, do estudo, eu acho que é super importante. Ali realmente é uma coisa de vivência de vida, é o olhar do Senhor da vida, né? De experiência. Sim. E toca muito na gente. Foi um prazer. Eu fiz pensando exatamente nisso, porque a pandemia vai passar. Exato. Ela vai passar. Mas depois que ela passar, o que sobra? O que nós aprendemos com ela? Quais são as revisões que temos que fazer? Então o livro vai nessa pegada, né? De a gente poder fazer uma reflexão daquilo que veio e como eu posso agora, então, mudar a minha vida a partir dessa experiência que foi de todos. Uma experiência coletiva, mundial, global. Exato. Todos passamos pelo mesmo sofrimento, mas nem todos vão sair da mesma forma. Alguns vão sair piores, não aprenderam nada. Né? Outros vão fazer uma revisão, uma reflexão e vai ter a proposta de mudar de vida. É tempo de mudar. Muito bom, padre. Bom, padre, eu quero agradecer muito. Mas já acabou? Você vê? Papo bom é assim mesmo. Voa. Mas falta ainda um pouquinho. A marca do programa é encerrar sempre com uma frase que marcou a vida do senhor, ou a principal frase, dentre várias que o senhor deve ter, para deixar aqui, para a gente encerrar o programa. Então, gostaria de deixar aí o microfone aberto para o senhor dizer a frase. Tem uma que sempre me acompanha. Quando eu estou em determinadas situações, seja elas boas ou ruins, seja quais forem as situações que eu vivencio, eu falo muito comigo, né? Eu gosto muito de falar comigo. Eu gosto muito de falar comigo. Eu brigo comigo. Fala em voz alta ou fala em voz alta? Pela mente? Não, eu falo em voz alta. Tá. Que é para eu escutar bem. Adorei. Ainda fala assim, você escutou? Dou bronca em mim. Tem dia que eu fico de mal comigo, nem me olho no espelho. Que ótimo. Eu acho que de perto ninguém é normal, né? Sim. Mas eu costumo dizer para mim assim, o seguinte, a beleza e a transformação está sempre no detalhe que você não enxerga. Essa é uma coisa que eu sempre digo, então, peraí, então por que eu não estou enxergando? O que eu não estou enxergando nisto? E realmente a situação ela se define num detalhe, num pequeno momento, numa fração é que a situação se define. Então, a vida, então eu poderia dizer que a vida, ela se faz nos detalhes. Por exemplo, um amor. Vamos supor fosse casado, né? Ou quem é casado, enfim. Não precisa todo dia dizer para a mulher, eu te amo, dizer para o marido. Basta um gesto simples. Fez um café, leva para ela, comprou, viu uma flor, deu para ela, não precisa ser aniversário de casamento. Sabe? Eu acho que esses detalhes são tão significativos. Perfeito. A esposa, o marido está tomando banho, se arrumando, já deixa a roupa, deixa uma roupa bonita, gostosa, que a pessoa possa usar. Se saiu, você foi no mercado, compre uma fruta que a pessoa gosta. Esses detalhes são tão significativos. Exato. E que dizem tanto. E a gente hoje se preocupa tanto com consumir as coisas, em ter as coisas. Hoje eu assisti uma entrevista maravilhosa. José Mujica, que foi presidente do Uruguai. Um homem fora do nosso tempo. Ele dizia isso exatamente. Ele dizia, a gente perde tanto tempo querendo ter castelos e carros e casas para dar uma vida boa para a família, sendo que o que a família quer é o nosso tempo. É isso aí. É ter tempo para o filho, é ter tempo para a esposa. Esse é o problema do século, né, padre? Realmente, eu acho que o mundo está correndo errado. Então vamos tentar torcer para que depois de tudo isso as coisas se adequem. A gente tem que voltar para os detalhes. Perfeito. Tem dia que às vezes eu estou meio assim sem saber o que fazer na paróquia, a situação que me complica, etc. Eu pego uma vassoura e vou varrer a paróquia. Porque aí eu tiro, eu penso, e aí ela volta assim, embelezada, fica limpa, eu pego uma enxada, vou capinar em torno,
sabe? Ou então eu pego um conjunto de máscaras e vou pela rua, entregando para quem está na rua, os pedintes, os vendedores ambulantes, o pessoal de calçada. Esses detalhes são importantíssimos. Sim, sim. Você vê que o sofrimento não é só seu, o sofrimento é do ser humano, é da raça humana. Agora, o que você faz com ele? De que forma, né? Aí vai dizer quem você é. Que coisa mais linda. Gente, anotaram. Mas não foi só a frase, né? Anota esse final todo, porque... Incrível, né? Incrível. Bom, padre, olha, eu quero agradecer novamente. Antes de a gente encerrar, tem presente aqui. Juntos nós somos mais. E o Cocrê, pensando exatamente nisso, tem aí, para vestir na cabeça o cooperativismo, tá? Olha que super boné, tá? Cicobi já Cocrê. Vou até usar, porque eu sou muito adepto do cooperativismo. Olha só. Eu acho que a gente tem que se cooperativar. Exatamente. Não tem outro caminho para a vitória. Ninguém vence sozinho. Exatamente. E ninguém perde sozinho. Exatamente. Cooperativado, você tem a força do seu companheiro do lado, mãos dadas, braços dados, e a gente chega junto. É fantástico. Eu também acredito muito nessa direção. E a Super Cabelos Cosméticos, os mimos não acabam por aí. Atrás do senhor Posso também, pegar? pode pegar. Mas estou muito mimado. Olha só que chique. linha profissional. Eu não sei nem o que é isso. Ah, shampoo. Shampoo, condicionador. E olha, padre, rende bastante. É só colocar um pouquinho na mão, porque homem não entende às vezes muito. O senhor é ligado muito nessas coisas de cosméticos. Não, eu sou meio brucutu nesse negócio. Então, aí. olha, o senhor vai adorar Super Cabelos Mas Cosméticos. shampoo eu gosto. Eu sou meio vaidoso com cabelo. Isso eu sou. Está super ligada a empresária dona da loja nesse nosso conteúdo aí que a gente vem compartilhando. Quem que é? A Carol? Carol, então, muito obrigada, Carol, esse grande presente que você me deu, Carol. Pode ter certeza que eu vou usar, vou ficar cheirosinho no dia 9. Tem que ir lá na Avenida Carlos Botelho. A loja é incrível, padre. Você Carlos vai adorar. Botelho? É, na Carlos Botelho. Ok, vou lá, vou visitar a Carol. Carol, vou te visitar aí, viu? Bom, gente, agradeço a todos que estão aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Um beijo e muito amor. E pensem muito nas dicas do Padre Ailton. E dia 9/11, lançamento do livro. Esperamos vocês. Até mais. Cocrê apresenta 50+1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira.